Depois de um longo dia contando os mortos e socorrendo feridos, os moradores da região serrana do Rio ainda esperam por informações sobre os parentes desaparecidos. O repórter Elta Duarte está em Teresópolis, cidade com o maior número de mortos até o momento. Elter, as autoridades têm alguma ideia do número de pessoas ainda desaparecidas? Oi, Cristiane, boa noite. Olha, não existe um número oficial, mas só aqui em Teresópolis a prefeitura estima que 25 pessoas ainda estejam desaparecidas. Eu acabei de receber uma informação aqui oficial de um novo balanço do número de mortes. Já passa de 270 o número de mortes confirmadas em toda a região serrana do Rio. 130 mortes só aqui em Teresópolis, de onde eu falo ao vivo agora. Aqui no município há 2.200 pessoas entre desalojadas e desabrigadas, pessoas que perderam completamente a casa ou que não podem mais voltar para casa porque está alagada ou numa área de risco. Todas essas pessoas estão sendo levadas para o ginásio olímpico aqui da cidade. E também aqui em Teresópolis, dos 17 pontos de trabalho de resgate, 9 estão funcionando agora à noite. O resgate continua em 9 desses pontos. Nos outros locais, esse trabalho foi suspenso porque não há iluminação, enfim, não há condições de segurança para que os bombeiros continuem trabalhando. Olha, tanto aqui em Teresópolis quanto em Petrópolis e Nova Friburgo foi decretado estado de calamidade pública, como a gente vê agora na reportagem de Beth Lucchesi. O helicóptero foi o único meio de transporte que permitia acesso a toda a região serrana. Nós estamos nos aproximando da Serra dos Órgãos, onde fica a cidade de Teresópolis. E a gente observa que muita água está descendo pela montanha. E sobrevoando Teresópolis, foi possível ter uma dimensão da tragédia. E é um cenário realmente de muita destruição. A gente só vê muita lama no caminho, casas destruídas. É como se uma avalanche realmente tivesse atingido toda essa região. De baixo, era possível ver a força com que tudo aconteceu. Desse ponto onde nós estamos, nós conseguimos ver, olha só, o tamanho das pedras que rolaram. E ali também há muitas árvores, algumas arrancadas pela raiz. E como ficou a situação das casas no entorno do rio. Na parte de baixo desta casa viviam 5 pessoas. Lá em cima, no segundo andar, morava uma mulher, uma viúva. Na hora da enxurrada, todos estavam dormindo. Até agora, a vizinhança ainda não sabe se eles conseguiram sobreviver. Quem conseguiu ser resgatado com vida era carregado nos braços pelos próprios vizinhos, que perderam tudo, menos a solidariedade. Eles enfrentam muita dificuldade para descer com a senhora. Onde essa senhora estava? E onde ela estava? Dentro de uma casa? Caiu tudo, só tem pedra. Acabou todo o bairro. Caiu tudo. Ela está grávida de quantos meses? Parece que 6 meses. 6 meses. O campo de futebol se transformou em uma enfermaria improvisada. Aqui, os feridos aguardam por socorro, aguardam serem transferidos para hospitais da região, pelos helicópteros da polícia e do Corpo de Bombeiros. A 75 quilômetros de Teresópolis fica o município de Nova Friburgo. Lá, a maior parte da destruição aconteceu no centro da cidade. Moradores andavam pelas ruas desorientados. O repórter Tiago Eltz acompanhou. Essa é a principal rua do centro de Nova Friburgo. E a impressão que a gente tem aqui é que uma avalanche de lama passou aqui varrendo tudo. A gente percebe as pessoas andando com dificuldade para um lado e para o outro, aparentemente atordoadas. Todo o comércio da cidade está assim, fechado, porque a lama ocupa as calçadas, ocupa todos os lugares. Enfim, um cenário impressionante aqui no centro da cidade. O morro onde ficava o teleférico, um dos principais pontos turísticos da região, também desabou e destruiu uma igreja. Chegar aqui está quase impossível. A gente vê aqui que ainda há algumas cadeiras do teleférico, mas o resto tudo foi arrastado, foi destruído, há carros virados, tudo levado pela água e pela lama. Na encosta do morro, a gente ainda vê muita água e lama descendo.
E a igreja da praça foi parcialmente destruída. A gente não consegue chegar até lá, mas a gente pode ver que uma parede foi derrubada e que o interior da igreja foi invadido pela lama e pelo entulho. Em outro ponto da cidade, 7 bombeiros que tentavam resgatar vítimas foram surpreendidos por um novo deslizamento. O primeiro desmoronamento foi ontem à noite e derrubou um prédio que ficava aqui atrás. Os bombeiros estavam hoje pela manhã trabalhando nesse desabamento quando essa parte maior do morro cedeu e veio arrastando tudo. Um outro prédio que havia ali, pedaços das casas, trouxe uma quantidade enorme de lama. Nesse ponto aqui onde nós estamos, ficava uma rua. O carro dos bombeiros estava estacionado ali na frente, foi soterrado, só tem um pedaço de fora. 4 dos bombeiros conseguiram escapar, outros 3 foram soterrados. Perto de Nova Friburgo fica a cidade de Petrópolis. E quando a água baixou, deu para ver mais destruição. O repórter Paulo Renato Soares entrevistou os moradores. Hoje, horas depois do que aconteceu, o que sobrou essa quantidade enorme de lama aqui no chão, que é até difícil caminhar. Mas o volume de água nessa região das casas que ficam bem próximas à margem do Rio Santo Antônio, olha só a altura que a água chegou. Tem quase 2,5 metros de altura aqui. Um volume de água enorme que invadiu tudo. Invadiu as casas e levou tudo. Esse aqui é um dos quartos dessa casa. No Buraco do Sapo, uma região de vale, parece que uma tsunami passou pelo local.